Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e agora em definitivo para pedir aos amigos e às amigas para não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo aqui é legal e ajuda a gente no engajamento. Pedir também para não esquecerem de um outro pacote do YouTube que é o Hype. Deixe o seu hype e ajude o Resenha a chegar a mais tricolores. Não esquece, o Hype é só puxar o comentário para o lado e escolher a opção Hypai. A gente começa aqui falando do nosso Fluminense, trazendo informações muito boas, né? Aqui de jogadores que estão se recuperando. A gente inicia falando sobre Arana, isso mesmo. O volante Arana está voltando, galera. Boa informação aí, ó. Sem fratura, Arana participa de treino no Fluminense e pode encarar o Vasco. Muito boa notícia, vai dizendo aqui que o Arana, ele participou do treino hoje, né? Ele tinha sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo na semana passada e não encarou o Bangu. Depois de realizar exames, uma fratura foi descartada, com isso o jogador voltou aos treinamentos. A tendência é que a Arana fique no banco de reservas para o jogo contra o Vasco. Contratado para o setor, o lateral continua como opção a René, que terminou ano passado como titular. Tá aí o Arana voltando e já pode jogar inclusive contra o Vasco. Boa notícia aí pra gente. E mais uma notícia também importantíssima, essa aqui, muito legal, muito importante, e que eu acho que a galera vai ficar muito feliz. Germancano, recuperado de cirurgia no joelho, volta aos treinos no Fluminense também. Boa notícia, nosso ídolo Germancano está de volta. Ele não atua desde 29 de outubro, vitória de 1-0 sobre o Ceará no Maracanã. Desde aquele dia ele está sem jogar, mas Cano está de volta, segundo o GE, e vai estar também à disposição para o jogo contra o Vasco. Não esse primeiro agora, mas o segundo jogo. Participou do treinamento físico, inclusive. Muito legal, depois de uma artroscopia, Cano está voltando ao Fluminense. Cara, isso é aquele tipo de notícia que dá muita alegria, né? Muita alegria. Não, assim, não estou falando só pelo jogador, por entregar ou não entregar. Estou falando sobre o ser humano, né? A alegria que tem para um ser humano, né? Poder voltar a jogar, ter oportunidade, enfim. Estou muito feliz aí pela volta do nosso Germancano, que está voltando ao Fluminense e vai estar à disposição aí para as fases decisivas do Campeonato Carioca. Trouxemos essas duas informações sobre esses dois jogadores que estão voltando. A gente traz agora duas informações aqui do Resenha para vocês, tá? Uma é sobre John Kennedy, cara. O John Kennedy está surpreendendo a todos internamente. Ontem, eu estava conversando com uma pessoa do clube, essa pessoa falou que o John Kennedy era tido como carta fora do baralho e que ninguém mais esperava que o John Kennedy pudesse ser útil nessa temporada. Pois bem, o atacante, além de estar fazendo gols, dando assistência, o número de participação em gols dele é quase o mesmo número de jogos dele em campo. John Kennedy tem 7 participações em gol direto. No último jogo contra o Botafogo, por exemplo, ele teve participação. Ele fez a jogada de pivô, que é uma característica que não é tão característica dele. Chutou, o goleiro do Botafogo rebateu, Martinelli chutou, sobrou no Lute, que fez o gol. A jogada foi iniciada com o John Kennedy. Então o John Kennedy é o jogador com melhor participação em gols, com 4 gols na competição no ano até agora, né? Em 7 jogos. Enfim, o John Kennedy está surpreendendo e muito mesmo, inclusive o técnico Luiz Ubeldia. Com isso, o Fluminense já pensa em contratar jogadores, inclusive, mais dinâmicos, não um 9-9 nem especificamente, mas jogadores mais dinâmicos. E isso é visto com muita alegria e com muita surpresa internamente. É o que eu falei, ninguém esperava. Quando a gente fala assim, a torcida via com desconfiança, não é só a torcida não. O próprio clube estava vendo com desconfiança uma possível retomada da carreira do John Kennedy. E, no entanto, agora o próprio John Kennedy está provando a todo mundo que ele está sim retomando a sua carreira. Muito bom ver isso, né? E essa é uma informação importante para vocês. Somada a essa informação relevante
sobre essa retomada do John Kennedy, que é uma informação que pra gente nem é tão surpreendente assim. O presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, e a cúpula da gestão de futebol do clube já trabalha com possibilidades diferentes. No que muita gente vem falando, que no final não vai contratar ninguém. Então, o presidente do clube, a gestão do futebol do clube, já vê a possibilidade de repente, não contratar um 9 agora. Tá? Tendo em vista toda a dificuldade que o clube está encontrando no mercado. Né? O Fluminense ainda tenta nomes, tá? Tem 12 dias para decidir, mas não quer se precipitar. A informação que eu tive é que o Fluminense não vai se precipitar, não vai contratar um jogador para politicamente dar uma resposta ao torcedor. Se não for possível contratar um jogador que realmente venha para solucionar os problemas do Fluminense, como pede o técnico Zubeldia, o Fluminense não vai contratar ninguém. Inclusive o Coelho, que foi um jogador que o Zubeldia indicou, né, foi visto internamente como um jogador que não tinha esse perfil, tá? Que não tinha esse perfil, embora o treinador acreditasse no jogador. Enfim, então o Fluminense não está disposto a contratar um jogador por contratar, então é sim visto como grande possibilidade, caso os negócios que o Fluminense está tentando fazer não aconteça, não contratar esse 9. E isso também se estende para o Nino. O Fluminense entende que tem uma palavra, está palavrado com o Nino, mas o Fluminense deixou claro para os representantes dos jogadores, uma informação que eu tive ontem à noite, que ele não vai entrar em leilão com o Palmeiras. Se o Palmeiras oferecer um valor e o Nino achar que o valor tá ótimo e que quer ir pro Palmeiras, ele vai. O Fluminense não vai ficar cobrindo a proposta do Palmeiras ou tentando cobrir a proposta do Palmeiras. Essa não é a realidade do Fluminense, por isso que o Fluminense está tentando ir atrás de um zagueiro. Porque o Fluminense já trabalha com a possibilidade real do Nino não vir pro Fluminense. Essa situação do Nino está realmente muito delicada, a gente falou isso no Resenha Express de ontem, né, de que o Nino está muito mais próximo do Palmeiras do que do Fluminense, e agora, mais do que nunca, o próprio presidente do Fluminense entende que não vai dar para competir com o Palmeiras, então não pretende fazer nenhum tipo de loucura, nenhum tipo de leilão ou negócio para tentar contratar o Nino. O Fluminense tem uma proposta para o Nino salarial, tem uma proposta para o Zenit de conhecimento do Zenit, só que o Fluminense não vai aumentar. O Fluminense, segundo informações que eu tive, chegou a oferecer 12 milhões de euros ao Zenit, mas a informação que eu tenho hoje é que o Palmeiras estaria disposto a pagar até 17 milhões de euros pelo jogador. Então o Fluminense já vê com uma dificuldade muito grande de repente, contratar o Nino, né, para a sequência aí do ano, ou no meio do ano, algo do tipo, algo que o valha. O Zenit não vai liberar o jogador agora, o Palmeiras já está ciente disso, mas o Palmeiras trabalha com essa ambição, sendo uma ambição futura, e o Fluminense vê uma situação que estava praticamente resolvida se complicando. Beleza, galera? Esse foi o Resenha Express, Saudações Tricolores, pintando notícias do Fluminense. Nós traremos aqui para vocês. Fique ligado aí que tem shorts, tem muita coisa no Resenha. Um abraço.